Graça e paz. Bem com vocês? Vocês estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Isso é um motivo de muita alegria para nós, né? Podermos nos reunir para falarmos daquele que, como muito bem dito aqui, nos deu tudo, nos deu a vida, tem nos guardado, tem nos livrado do mal, para que a gente possa estar aqui falando das maravilhas que o Senhor faz a nós. Amém? E hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Antes de abrirmos as nossas Bíblias, eu quero, só a título de introdução mesmo, contar para vocês um pouquinho de como foi a minha início da minha conversão. Eu sempre gostei muito da igreja evangélica, mas fui criada no catolicismo e também no espiritismo. E eu sempre falava assim, quando eu crescer, eu quero ir lá naquela igreja. Quem mora por aqui vai saber, é uma igreja que tem lá embaixo, perto do Milton Rocha, tem um pé de jatobá grandão, e a gente é uma quadrangular. E eu falava assim, eu sou doida para ir na igreja lá no pé de jatobá. Eu era doida para ir naquela igreja. E aí, quando minha mãe permitia que eu fosse, eu amava porque eu via o povo celebrando lá, e eu falava assim, nossa, um dia eu quero fazer desse jeito. E o tempo foi passando, eu ali no mundo e tudo, e casei e fui morar lá no Serra Verde. E eu já tinha ido algumas vezes na Lagoinha também, e eu falava assim, quando eu for crente, eu quero ser crente nessa igreja. Desde sempre eu disse. Então eu fui caminhando, nas durezas da vida e nos altos e baixos da vida. E um dia eu fui convidada pela minha vizinha para ir numa reunião na casa dela. E naquele exato momento eu tinha 2 filhos pequenos, aquela vida mais atarefada, mais restrita financeiramente, tantas demandas, tantas coisas, tantas mágoas, tantas cicatrizes ali no meu coração. E eu fui convidada por essa vizinha para ir a essa reunião. Era o povo da célula dela que ia visitar a casa dela. E quando eu cheguei na casa dessa minha vizinha, tinha lá um grupo de mulheres, devia ter umas 5 mulheres, mais a minha vizinha. E aquelas mulheres me receberam tão bem, com tanto amor, que ali eu comecei a conhecer o amor de Deus pela minha vida. E elas me recepcionaram, parecia que elas eram amigas minhas de infância, de tão amorosas que elas foram comigo, segurando. O Thiago não tinha nenhum ano, ele ainda era um bebezão assim, de 7, 8 meses, e elas com cuidado com o Thiago, segurando ele para eu poder lanchar, e tudo que ela conhecia eu me senti muito amada. E elas me convidaram para ir na célula. Vai na célula, no sábado e tudo. E eu pensei, não sei, mas eu fui na célula. Quando eu cheguei na célula, era lá em Canaã, perto da matriz, era uma quadra muito grandona. Quando eu entrei na quadra, aquelas mulheres vibraram. Que bom você veio! Glória a Deus! E perguntou pelos meninos, pelo nome, e o seu esposo e tudo. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque eu já tinha tido contato com a igreja, com um templo, Mas o contato que tocou o meu coração foi o amor daquelas mulheres pela minha vida, o amor de Deus. Por quê? Muitas vezes a gente fala assim, eu vou à igreja, eu sou crente, eu vou à igreja, mas a gente esquece que a igreja somos nós. Eu já tinha tido contato com o templo, mas quando eu tive contato com o amor de Deus através daquelas mulheres, aquilo tocou profundamente no coração, minhas irmãs. E ali eu dei início, então, elas me convidaram para ir para o Impacto Vidas, eu fui para o Impacto, eu recebi muitos presentes lá no Impacto. Quando eu cheguei para ir para o Impacto, a minha líder de célula, que ainda não era quase a minha líder de célula, ela estava lá na porta do ônibus para me receber. E eu nunca tinha experimentado disso, porque para mim, amor, a gente recebe gente, quem é família. Mesmo assim, família tem uns atritos, então eu não conhecia aquele amor. E aquelas mulheres, elas então começaram ali, por meio da vida delas, eu comecei a experimentar que a igreja era diferente. Que o povo de Deus era um povo de fato diferente. E é assim mesmo que é, meus irmãos. Nós somos a igreja. A igreja não é esse templo. Não há poder
vazio de pessoas é só um templo, é só uma construção. Mas quando nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus, é que tudo acontece. Não é assim? Quando o povo estava lá em Atos 2, eles estavam, a Bíblia fala que eles estavam o quê para receberem o Espírito Santo? Eles estavam reunidos. E é quando nós nos reunimos como povo de Deus que tudo acontece. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância de sermos igreja. A igreja que somos nós, eu e vocês, é que vai impactar essa nação. Em Atos 1, começa assim dizendo, Atos 1, versículo 1, fala assim, olha, fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E aqui tem duas coisas muito importantes. Lucas está dizendo que Jesus começou a fazer e também a nos ensinar. Então, o que Lucas quer dizer com isso? No tempo em que Jesus esteve aqui, nós vemos essa caminhada de Jesus ali nos evangelhos. O que Jesus fez enquanto ele esteve aqui? Ele caminhava no meio do povo, ele discipulava, ele curava, ele libertava, não é verdade? Ele estava onde? Onde tinha uma multidão, ele estava lá no meio da multidão. Onde tinha um enfermo, Jesus estava lá curando. Por quê? Porque ele estava nos ensinando a como nos portar, a como dar continuidade. A vinda de Jesus aqui na terra foi para nos mostrar também, para cumprir uma profecia e para nos mostrar de forma prática como ser igreja. Porque Lucas nos fala aqui que Jesus começou a fazer, começou não só a fazer, mas a ensinar. E ele veio para nos ensinar a como dar continuidade ao ministério dele. Jesus veio aqui, meus irmãos, e fez tudo aquilo ali que ele fez. E ele nos deixou uma ordem que está lá em Mateus 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Eu amo que no original esse ide que a gente tanto fala é indo. Indo por todo mundo, pregando o evangelho, fazendo discípulos em nome de Jesus. E indo é como? Indo ao trabalho, eu vou fazendo discípulos. Indo ao supermercado, eu vou pregando o evangelho. Indo, eu vou fazendo. É no nosso dia a dia, porque nós não somos igreja apenas quando nós estamos aqui. Nós somos igreja em todo o tempo. Esses dias eu peguei um Uber, e aí estava cantando um louvor, a gente começou a conversar, eu comecei a conversar com o Uber, e aí ele me falou que ele era pastor, e nós começamos a falar da vida, das coisas de Deus ali. E aí ele falou, não, menina, eu estou muito sem tempo lá na minha igreja, até pedi um pastor lá para poder me auxiliar mais, porque eu estou sem tempo. E eu tenho sentido muita falta disso. Eu falei assim, não, mas não tem problema, você está dentro do seu campo missionário. O seu campo missionário é esse campo. Aqui você está fazendo o quê? Você está trabalhando, mas você também tem a oportunidade de pregar o evangelho. Ele, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou, eu nunca tinha pensado nisso. Parou o carro na porta da minha casa e a gente foi lá conversando. Aí eu abri a porta, pus o pé para fora, né? Porque para fugir da aparência do mal, os vizinhos passam abaixo, mas ainda dentro do carro. E ficamos lá conversando, porque de fato aonde é o nosso maior campo missionário? As nossas casas, os nossos vizinhos, é no nosso trabalho, é onde a gente passa a maior parte do tempo. Porque na maioria das vezes a gente se reúne aqui o quê? 1 ou 2 vezes na semana. E lá, na nossa casa, é contínuo, não é verdade? Então, Jesus veio, cumpriu ali o seu ministério, ensinou a nós, subiu aos céus, foi glorificado pelo Pai. E ele deixa uma ordem para os discípulos, não se ausentem daqui, até que vocês sejam revestidos de poder. Porque João batizou com a água, mas eu vou batizar vocês. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo de poder. E de fato, aqui no capítulo 2, cumpre-se a promessa que Jesus fez aos apóstolos, e eles são cheios do Espírito Santo. E eles são cheios do Espírito Santo, e eles não invalidam esse cheio do Espírito Santo. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós também somos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas muitas vezes nós invalidamos isso, porque nós entendemos
não é. Ter o Espírito Santo habitando em nós nos capacita para a obra que Cristo nos determinou a fazer. E Pedro, então, ali, cheio do Espírito Santo, começa a pregar o Evangelho, começa a pregar as boas novas, e eles vão ali, isso a gente tem que ter entendimento, não pode deixar, não podemos deixar de falar sobre, que eles estavam ali atormentados depois da partida de Jesus, porque eles estavam sob severa perseguição. Era muita perseguição ali. A igreja primitiva, ela se deu ali num tempo de muita perseguição, de morte, de martírio, de muitas durezas mesmo. E aquele povo então começa a pregar as boas novas do Evangelho. E aqui no capítulo 2, a gente vê aqui, olha, quase no finalzinho aí do versículo 41 nos fala que quase 3.000 almas foram convertidas ao Senhor Jesus diante da pregação do Evangelho através de Pedro. Porque foi para isso, meus irmãos, que Jesus nos chamou para fazer. Nos encher do Espírito Santo e pregarmos as boas novas aos que estão aí nas ruas. E aí, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, já deve estar aberta em Atos, mas lá no capítulo 2, nós vamos ler aqui qual é o modelo que Jesus ensinou aos apóstolos, e os apóstolos deram continuidade e ensinaram para nós. Atos 2, capítulo 2, no versículo, começamos aí no capítulo 42. É tão interessante que quando a pastora me chamou para trazer a palavra, eu tinha pensado em o Senhor já tinha me dado uma palavra, e aí eu complementei essa palavra com a lição da célula de terça-feira, que o tema era livre, e aí a gente começou a conversar sobre a igreja primitiva. Eu falei, eu vou complementar a minha palavra de domingo. Por isso, a importância de estarmos em célula. Se você não está em célula, procure uma célula para você. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Atos 2, versículo 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias do templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que haviam de se salvar. Este é o modelo de igreja que Jesus nos ensinou. E os apóstolos colocaram em prática, deram continuidade. E após o martírio ali de todos aqueles apóstolos, nós, a igreja do Senhor, temos essa incumbência de darmos sequência a este modelo de igreja. É isso aqui que nós precisamos fazer. Mas é verdade, se nós olharmos hoje para o contexto, talvez a gente fale assim, mas não é isso que a gente diz, perfeito. Mas esse problema não está no sistema, não está na massa, está em cada um de nós. Porque, como eu disse aqui no início, a igreja somos nós. E o grande problema é que no meio da caminhada, a gente vai olhando para os lados, a gente vai se dispersando e vai esquecendo de voltar ao modelo original. É como quando a gente está fazendo ali um bolo, e aí você sempre faz esse bolo. E aí chega um dia que te dá diz a Denise, te dá um rosa. E aí você fala, gente, mas como que eu faço esse bolo? O que você precisa fazer? Vamos lá na receita. Vai lá, dá uma olhada. E o cristão, ele esqueceu do princípio basilar, que é voltar de vez em quando na receita. De vez em quando, não. De vez em sempre, né? Voltar aqui na receita. Opa, Jesus, espera aí. Será que eu estou vivendo de fato o que o Senhor me ensinou a fazer? Deixa eu voltar aqui na receita. Eu tenho perseverado na doutrina dos apóstolos?
Quando os apóstolos estavam ali fazendo, dando continuidade a tudo aquilo que Jesus começou a fazer, foi o próprio povo que olhava para eles e falava: gente, esse povo é diferente. Esse povo é semelhante a Cristo. Eles parecem com Cristo, são pequenos cristos, são cristãos. E as pessoas têm que ter essa visão a nosso respeito, meus irmãos. A Igreja Batista da Lagoinha do Minas Mãe chegou aqui no Providência e nós não podemos aceitar uma realidade diferente dessa aqui, ó. Das pessoas começarem a olhar para nós e falar que aquele povo ali é diferente. Eu preciso ir lá. Eu preciso ir até esse povo, porque eu sei que ali aquele povo tem para mim a palavra de vida eterna. Eu tenho perseverado, eu tenho a disponibilidade do meu coração, eu tenho um coração generoso a ponto de vender algo que é meu para abençoar o irmão. Será? Eu tenho crido que só Jesus é o Senhor e que eu não posso me vender a outros deuses, a outras realidades. Sabe por quê, meus irmãos? Quando a gente pega esses versículos aqui, do 42 ao 46, aqui está a receita para o cumprimento do que o capítulo 47 nos diz, porque o 47 é a parte de Deus, do 42 ao 46 é a nossa parte, ação e reação. Quando nós cumprimos o que está aí, do 42 ao 46, o Senhor vai cumprir a parte dele, que está aí, olha, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias apresentar ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quando nós entendermos de fato qual foi o papel para o qual o Senhor nos chamou a designar, nós vamos receber a troca daquilo ali, o fruto dessa entrega, deste cumprimento, vai ser o Senhor nos apresentar pessoas. Meus irmãos, não por números, nós não temos que sonhar com números, porque nós temos aí inúmeras igrejas inchadas, cheias de pessoas vazias do Espírito Santo. Mas eu não sei você, mas na minha oração, eu oro e peço: Senhor, que falte cadeiras neste tempo. Que a gente tenha que sentar nas escadas, que a gente tenha que sentar no chão, mas que esteja cheio, Senhor, cheio. Como às vezes a gente passa na porta de um bar, está ali lotado de gente morrendo, que este tempo esteja lotado, Senhor, de pessoas buscando o Senhor por meio da igreja, porque este é o papel da igreja. E ainda aqui em Atos, eu gostaria que nós caminhássemos aqui um pouquinho para conhecer uma igreja que recebeu o avivamento por meio de Paulo. Porque durante aqui esse livro de Atos, a gente vai vendo muitos acontecimentos, a gente vai vendo ali a eleição dos diáconos, a gente vê ali o Estevão sendo morto ali, apedrejado pelas pessoas, porque a perseguição se mantinha com tudo isso que a igreja fazia, mas a perseguição, ela era real ali, ela não era uma perseguição apenas de falar, não, ela era uma perseguição real. Então, Saulo, quando se converte, ele tem um encontro com Jesus, ele fica por 3 dias cego. Se lembra dessa passagem e dessa história? E Deus então faz o quê? Jesus envia Ananias até Paulo. Mais uma representação da igreja. Ananias vai até Paulo representando o poder de Cristo através da igreja. E Jesus fala com Ananias: vai até lá, porque tem Paulo está lá e ele está orando e ele já sabe que alguém vai chegar. E Ananias com receio fala o quê para Jesus? Jesus, você não sabe quem é esse tal de Saulo? Eu já ouvi falar coisas horríveis dele. Porque às vezes a gente teve mesmo, algumas coisinhas, a gente fala assim: ai meu Deus, será que eu tenho coragem para isso? Mas Ananias, confiando na ordem do Senhor, confiando no que o Senhor o pediu para fazer, ele vai até lá, ora por Paulo, cai nas escamas dos olhos de Saulo, que se torna Paulo, e Paulo então dá início ali àquilo que o Senhor determinou a fazer. E aí Paulo vai pregar, vai discipular, vai fazer discípulo, vai indo, Ele vai indo de cidade em cidade, pregando e falando das maravilhas de Deus. E então, na sua terceira viagem, Paulo chega em Éfeso. E Éfeso experimenta, por meio da chegada de Paulo ali, um tempo de avivamento.
Aquela igreja ali, meus irmãos, se tornou uma igreja, ela se tornou um centro ali para o nascimento de várias outras igrejas, e ela recebeu o avivamento ali após a chegada de Paulo. Abre comigo lá em Atos 19 e fiquem atentos que a gente vai ler um pouquinho mais. Vamos ler do 1 até o 20 para a gente entender como que foi essa chegada de Paulo na igreja de Éfeso. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo 12 varões, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que haviam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo até os enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também, muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feito a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Este é o resultado, meus irmãos, da presença da igreja em um lugar. Nós, como lá em Oriente, não podemos aceitar outra realidade senão essa. Quando Paulo chega naquele lugar, ele vai lá para a escola de tirano e ele começa a disputar com o povo ali, pregando o evangelho, combatendo as heresias. E ele vai para as ruas pregando, ele junta o povo, começa a pregar nas ruas, começa a receber a oportunidade de ir para a casa de algumas pessoas. E ele prega o evangelho puro e simples do Senhor Jesus. E coisas grandes e maravilhosas começam a acontecer ali. Éfeso era uma igreja muito popular, porque Éfeso era muito grande, era uma cidade portuária, uma igreja onde tinha um povo, muito movimento, muito comércio. E tinha também o templo da deusa Diana, que
a deusa Diana, quando a gente lê lá o livro de Efésios, eles eram adoradores da deusa Diana, uma deusa da sensualidade. E Paulo então começa ali a pregar a palavra do Senhor, a combater aquelas heresias, e o povo começa a se arrepender dos seus pecados. O texto aqui nos fala que o povo saía das suas casas carregando os enfermos para levarem até Paulo, porque apenas os lenços de Paulo curavam os enfermos. Por meio de Jesus, é claro. Paulo não tinha poder para fazer, mas ele usava o quê? A influência, ele não a influência, mas o poder do Espírito Santo. Ele se dispunha para ser usado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, o texto nos conta que as pessoas que eram envolvidas em artes mágicas, eles se arrependeram a ponto de vender seus utensílios de artes mágicas, os seus livros ali, queimá-los em praça pública, confessando que só Jesus era o Senhor. E nós precisamos, com os nossos olhos da fé, tomar posse dessa realidade para o bairro de Providência e circunvizinhança. Meus irmãos, nós precisamos, como igreja de Jesus, caminhar por essas ruas, mostrando que Jesus Cristo é o Senhor, para que a gente veja a realidade sendo mudada. O comércio de Éfeso começou a ser impactado pela pregação do apóstolo Paulo. O povo começou a ficar doido, porque a maioria daquele povo ali ganhava muito dinheiro vendendo as estátuas. Vendendo as estatuetas ali de Diana, e o comércio começou a ficar desesperado. Nós precisamos calar Paulo, porque enquanto Paulo ficar pregando esse Deus invisível, nós não vamos conseguir vender bem as nossas estátuas. Eles foram acionar a política, para que a política fosse atrás de Paulo, para que o conselho ali fosse atrás de Paulo. É isso que a igreja precisa proporcionar para aquele lugar onde ela está. É isso que Deus nos chamou para fazer aqui em Providência. Meus irmãos, este é um bairro, o mundo precisa de Jesus, mas o Senhor nos plantou aqui é porque Ele sabe que este lugar precisa da luz. E aonde a igreja chega, ela chega trazendo o quê? Trazendo luz. A igreja é um farol que resplandece a luz de Cristo. Imaginem essa luz de LED. A gente olhando, a gente vê o quê? Uma luz. Mas quando a gente abre ali, tem vários pontinhos de luz. Um pontinho apenas, ele vai trazendo um festinho de luz ali. Mas quando o LED está novo, está potente, está ajustado, aquele monte de pontinhos se acende e traz o quê? Traz luz. Se a gente colocar a responsabilidade de iluminar este bairro apenas a nossa pastora, ela vai fazer a diferença, porque ela é uma mulher de Deus. Mas se todos nós nos juntarmos a ela com a responsabilidade, tomando posse da responsabilidade que nos foi dada pelo Senhor, juntos nós vamos incendiar este bairro. E aí, meus irmãos, nós vamos começar a ver botecos sendo fechados, bocas de fumo sendo transformadas. Ontem estava lá em casa orando, falando: Deus, tem tanto ponto de tráfico nessas ruas, Jesus. Pai, que esses jovens se arrependam e vá para a igreja, porque lá na igreja pode reinar, que a equipe está lá, Jesus, esperando os jovens para pregar a palavra para eles. Nós vamos começar a ver uma realidade diferente, meus irmãos. Nós vamos começar a ver esposos chegando aqui e falando: olha, não sei, depois que vocês vieram para cá, tudo está diferente. Meu marido, ele já não fica tanto nos botecos mais. Mães chegando aqui falando: olha, depois que essa igreja veio para cá, os meus filhos não usam mais droga. O que está acontecendo? O que vocês estão fazendo? É o poder de Jesus. É o poder de Jesus por meio da igreja
receber a palavra. Outra célula se inicia ali, aí os vizinhos começam a receber. E a gente vai montando, vai enchendo as casas aí da palavra de Deus, para que no domingo o ajuntamento aqui seja santo, seja populoso de homens e mulheres incendiando a palavra de Deus. Foi assim, Éfeso. O exemplo, o modelo, que antes, meus irmãos, Jesus já nos mostrou como fazer. Ele já nos ensinou a fazer. E agora precisa de nós nos levantarmos como homens e mulheres para trazermos esse avivamento aqui para Providência, Micaslândia, Belo Horizonte, Minas Gerais e os confins da terra. Nós oramos por um avivamento. E esse avivamento vai acontecer a partir de nós, a partir de mim, a partir de você. Eu oro, Senhor, se o Senhor quiser me usar para trazer o avivamento, precisa de um. Às vezes precisa de um, cheio do Espírito Santo, convicto do poder de Cristo que há sobre ele, convicto da sua responsabilidade para que algo tremendo aconteça. Nós precisamos, meus irmãos, tomar mão da responsabilidade que há em nós, que há sobre nós. O Senhor vai nos pedir conta disso, vai nos pedir conta do que nós temos feito das nossas vidas enquanto cristãos, dos campos brancos que Ele tem nos apresentado, e a gente tem esperado que outras pessoas venham tomar conta daqueles campos, quando a responsabilidade, na verdade, é nossa. Nós é que precisamos fazer isso. E aquela igreja, então, foi crescendo em graça, em estrutura, em missão, curas, prodígios, maravilhas. Paulo ia ali durante 2 anos perseverando em todo aquele lugar, em toda a Ásia Menor, ouvindo a palavra do Senhor por meio dele. E aquela igreja se tornou uma igreja conhecida por todos. Mas, meus irmãos, aquela igreja que recebeu ali a palavra do Senhor, que foi avivada ali pelo Senhor, que experimentou feitos maravilhosos, essa igreja recebe, cerca de 40 anos depois, uma carta. Porque aquela igreja que havia sido avivada e que tinha experimentado de algo tão maravilhoso, como eu e você também já recebemos, já experimentamos, né? Quem aqui tem menos de 6 meses de conversão? Tem alguém aqui? Menos de 1 ano? Não tem. Nós já experimentamos isso. Este avivamento, quando no seu coração tinha um borboleta no seu estômago, né? Borboletas voavam no seu estômago, o desejo de vir para a casa do Senhor, o desejo de fazer a obra do Senhor. Eu me lembro quando eu fui para o quarto. Eu tinha um mês talvez, assim que eu tinha me decidido por Jesus. E aí eu fui para o quarto comigo. E quando eu cheguei, eu falei com a minha líder assim: Cláudia, por favor, deixa eu liberar você, Lula. Eu quero, Cláudia. Calma, Jana. Você ainda é um bebê. Você precisa ainda aprender, se alimentar. E eu achei um absurdo. Porque eu queria tanto. Mas por quê? Porque quando a gente está ali naquele primeiro amor, tudo que aparece a gente quer fazer. Que seja passar pano no chão, a gente vai passando com alegria, com cânticos de louvores no nosso coração, não é assim? Mas com o passar do tempo, a gente vai permitindo que essa chama vai abaixando. E por que essa chama vai abaixando? Porque a gente não vai colocando lenha, não vai aquecendo, não vai mantendo ela acesa, e ela vai murchando aquele fogo, vai murchando aí. E essa igreja avivada, cheia de prodígios e maravilha, ela também recebe uma carta do último apóstolo que ainda estava vivo, João. João estava ali à frente da igreja de Éfeso, e o imperador então pega João, prende João, né? Tudo que eles podiam fazer para calar a igreja, eles tentaram ali, e o imperador então pega João e envia João para a ilha de Patmos, para exilado ali, e calado, né, a igreja que se reunia ali, que estava sendo conduzida por João. E nessa tentativa do imperador de calar João,
vezes, meus irmãos, quero abrir aqui um parênteses, muitas vezes nos momentos mais difíceis da vida da gente, quando tudo parece que não vai ter jeito, quando parece que tudo acabou, porque para os olhos humanos ali, os olhos do imperador, aquela seria a última chance de João, acabou, né? O fim da vida dele. O Senhor, já mais velho, exilado ali numa ilha, quando o imperador achou que seria o fim para João, quando João se vira, ele se depara com um negócio trovão, uns olhos como chama de fogo, olhando para ele, chamando: João, escreve uma carta e manda para o meu povo e fala para eles, alerta eles das coisas que vão acontecer em breve. João se encontra com Jesus ali. Não mais um Cristo sangrando, sujo, cuspido, carregando uma cruz. Exilado e aos olhos humanos, pronto para morrer. João se depara com o Cristo ressurreto, glorificado, olhando para ele e ele cumprindo aquilo que ele disse que estaria sentado à destra de Deus Pai, olhando por nós. Então Jesus envia cartas para as igrejas ali da Ásia Menor, não para puni-los, mas para corrigi-los, para adverti-los, porque o próprio Jesus disse que ele repreende aqueles a quem ele ama. Então ele envia a carta para a igreja de Éfeso, porque aquela igreja que havia sido avivada, aquela igreja que havia recebido do Senhor tantas maravilhas, que tinham experimentado tantas maravilhas, aquela igreja continuava trabalhando, aquele povo continuava servindo, mas eles continuavam servindo, como muitos homens e mulheres continuam servindo hoje, no automático. Fazendo porque tem que fazer. Fazendo porque todo mundo faz. Fazendo porque ele falaram que eu tenho que fazer. Jesus então envia uma carta para a igreja de Éfeso e todo para várias igrejas ali da Ásia e para a igreja de Éfeso. Abre comigo lá em Apocalipse. Vamos ler essa carta, Apocalipse 2. E a nossa igreja, meus irmãos, a igreja universal do Senhor, ela não precisa receber mais uma carta, ela já recebeu. Ela já recebeu a carta. Aqui. Sempre que a gente precisar, a carta que Jesus enviou para aquela igreja, ela é mais atual do que o jornal que vai sair com as notícias de amanhã. E diz assim a carta que Jesus enviou para aquela igreja: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então Jesus começa ali se apresentando, ele mostra a quem a carta é destinada, ao anjo da igreja, ao responsável ali, e ele elogia o trabalho daquele povo. Ele não está apático a tudo que o povo está fazendo, porque, como eu disse, aquele povo continuava trabalhando, e Jesus elogia isso. Mas ele também exorta aquele povo que achava que apenas precisava trabalhar. Ele diz assim no verso 4: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres, tens, porém, isso, que aborrecestes das obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, aquela igreja, meus irmãos, que se alimentou tanto do Senhor, continuava trabalhando
mas hoje já não mais com alegria no coração. Hoje aquela igreja já não servia com o entendimento de fazer para o Senhor. Aquela igreja fazia por fazer. Talvez os irmãos que louvavam naquela igreja apenas cantavam músicas, não louvavam mais. Os que pegavam daquilo que eles achavam que precisavam, não copia e cola, não buscavam mais do Espírito Santo o que pregar para alimentar as ovelhas que são de Cristo. Aqueles que trabalhavam naquela igreja, trabalhavam por trabalhar. E aqueles que iam para os cultos, iam por ir, para se mostrar presente, corpo presente, para mostrar para o pastor, você está vendo que eu venho à igreja, eu sou crente. E essa é uma realidade nos dias de hoje, meus irmãos. Nós temos visto homens e mulheres caminhando a passos de tartaruga, porque estão vivendo uma vida dupla, flertando com o pecado, não se mantendo fiel a tudo que o Senhor nos deixou para fazer. E talvez seja por isso que nós temos visto igrejas passando por situações que às vezes a gente fica de boca aberta, sem entender, sem poder reconhecer e chamá-los de igreja de Cristo, de tantas abominações que nós temos visto. E Jesus então repreende aquela igreja: eu estou vendo o que vocês estão fazendo, mas vocês deixaram o primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês pararam de fazer para mim. Vocês fazem porque tem que fazer, ou fazem para prestar contas para alguém. Não é isso que o Senhor quer de mim e de vocês, meus irmãos. O que o Senhor quer de nós é que saiamos das nossas casas. Ai, glória a Deus. Hoje eu vou à igreja. Hoje eu vou lá celebrar Jesus com os meus irmãos. Glória a Deus. Hoje eu vou celebrar porque eu vou lixar a parede. Eu vou lixar aquela parede. Eu vou passar pano no chão. Eu vou varrer a calçada. Eu vou fazer o que tiver que fazer, porque eu não estou fazendo para ela. Eu estou fazendo para o Senhor. Nós departamentamos um corpo que não é nosso. O corpo é de Cristo. Ah, não, mas hoje quem está fazendo isso é o pessoal do ministério tal. Ah, não, isso aí é coisa para o ministério tal. Como a pastora falou aqui hoje, nós vamos ter um impacto vidas. O impacto vidas não é uma obra da equipe que está indo lá para o sítio, não, é uma obra da igreja. Todo mundo tem que se envolver, que seja enviando, contribuindo financeiramente, enviando pessoas. Nós somos a igreja, meus irmãos. Não, nós não temos o direito de departamentar aquilo que não é nosso. É a mesma coisa de alguém chegar lá na minha casa e querer falar assim: olha, a partir de agora, Janaína e o Alisson, vai ser assim. Você fica aqui, o Alisson fica ali, o fulano dorme lá, não sei quem toca com isso. Não, nós somos uma equipe lá. Eu sempre falo isso em casa. Nós somos uma equipe. E se cada um dessa equipe, desse barco, começar a remar para um lado, vai naufragar. E a igreja, quando perde a essência, quando a igreja perde, a igreja que somos nós, perde a essência, perde essa chama que queima dentro de nós, como nós cantamos há pouco. Quando a gente perde essa essência, quando essa chama para de queimar, a gente começa a viver como um zumbi. A gente só vai indo, só vai caminhando, só vai fazendo, só vai. E o mundo vai prevalecendo, porque o povo aí fora é intencional. Uma banda de funk, ela não sobe no palco sem a intenção de fazer aquele povo beber, usar droga e descer até o chão, não. O povo lá fora é intencional. O diabo é intencional. O diabo continua cumprindo a risca aquilo que ele se propôs a fazer desde que foi expulso do céu. Ele sabe que não tem salvação para ele e ele continua trabalhando arduamente para levar mais pessoas junto com ele.
Ele continua sendo intencional. Meus irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar. E se você entende no seu coração que você ainda nem experimentou esse primeiro amor, que desde o início você tem vindo porque alguém falou que você tem que vir, você tem feito porque alguém falou com você que você tem que fazer, você precisa fazer o que Jesus pediu aqui ao povo de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste. Aonde você caiu? Quando foi que você deixou de fazer de forma intencional para Cristo, com Cristo? Eu sirvo a obra de Cristo, com Cristo, eu faço para Cristo, eu vivo para Cristo em tudo que eu faço. Lembra-te de onde você caiu. Se arrepende. Peça perdão. Perdão, Senhor. Perdão. Eu tenho feito do meu jeito. Eu tenho servido lá, mas eu achei que ser diácono era só servir água. Eu achei que o Senhor eu tenho uma voz bonita, então eu achei que eu tinha só que cantar. Eu aprendi a tocar ali, eu achei que eu tinha só que tocar. Não. Quando nós estamos aqui, quando nós estamos servindo ao corpo de Cristo, nós não podemos fazer de qualquer maneira, meus irmãos. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Nessa manhã, meus irmãos, o Senhor está nos chamando a este arrependimento e a voltarmos às práticas das primeiras obras. Voltarmos para aquele tempo em que fazer devocional não era um custo, uma obrigação, algo terrível. Voltar àquele tempo em que servir não era algo terrível. Ontem nós fizemos um relógio de oração, 24 horas de oração pelo impacto vidas. E eu estava ouvindo um louvor que fala isso, leva-nos ao início, leva-nos ao princípio, onde tudo era belo. E quando eu me lembro, a primeira vez que eu fui chamada para o impacto da temporada aqui, meu Deus, que alegria, ai, que maravilha. E eu fiquei muito feliz. Mas já tiveram uma vez que eu falei assim, se você quer ir. Ai, porque eu volto cansada, porque eu tenho que fechar minha agenda no salão. E aí eu falei, Jesus, misericórdia, eu estava vendo o que está acontecendo aqui nesse coração. Limpa tudo, Jesus. E aí esse dia que a Socorro me mandou mensagem, eu não sei o que, eu já falei para ela, Socorro, eu já estou com a roupa de ir. Bora, pra cima, vambora. Não veja a hora. E assim tem que ser, meus irmãos. Limpa o seu coração de fazer, ou de não fazer, porque tem muita gente que faz, então não preciso fazer. A igreja já tem tanta gente servindo. Eu não preciso fazer nada, não, já tem muita gente para fazer. Tem sim, aquilo que é para você fazer, Ele vai cobrar de você, não vai cobrar de mim. Ele vai cobrar de mim aquilo que Ele pediu para eu fazer e eu não estou fazendo. Então vamos voltar, meus irmãos. A carta não é para punir, não era para punir o povo, não é para nos punir. Volte a sonhar com a igreja de Cristo, gloriosa, alva como a neve, vivendo na totalidade tudo aquilo que Deus quer de nós, vivendo as maravilhas que o Senhor quer para as nossas vidas. Sai do automático em nome de Jesus, meus irmãos. Nós precisamos fazer como aquela mulher que perde uma dracma. E a Bíblia fala lá em João 15 que ela abre as janelas, ela liga uma lanterna, ela pega a vassoura e começa a varrer tudo para que ela encontre aquela dracma. E hoje é hora de nós fazermos isso com o nosso coração. Permitir que as janelas sejam abertas para que a luz entre, para que a gente volte a sonhar novamente os sonhos de Deus para nós, para que a gente volte a viver com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não desiste do ministério que o Senhor chamou você para fazer. Não desiste daquele parente que o Senhor te chamou para ganhar. Não desiste de servir. Talvez você ache que aquilo que você tem servido é tão pequeno, é tão irrelevante, mas não é, meus irmãos.
Talvez algumas daquelas mulheres que me encontraram lá em 2009, elas nem sabem tanto que elas fizeram por mim. Muitas ali, elas não me deram dinheiro, elas não me deram bens materiais, elas me deram um abraço, elas cuidaram de mim, limparam as minhas feridas com encontros, com palavras, me ajudando a compreender a Bíblia. Às vezes é o mínimo que você tem feito, que está faltando, para contribuir para que a igreja avance por essas ruas, indo por todo mundo, pregando o Evangelho e fazendo discípulos. Pode ficar de pé? Toma aí a sua Bíblia. Lá em Mateus 28, vamos ler essa verdade mais uma vez. É isso que o Senhor quer de nós, igreja. É isso que o Senhor pediu para que nós façamos, igreja. E nós não podemos abrir mão deste chamado. Nós não podemos abrir mão dessa incumbência que o Senhor deu a mim e a você. Mateus 28, no versículo 9. Mas é isso que diz a palavra, né? Desculpa. 18. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide, indo, é todos os dias, é todo momento, é todos os dias, meus irmãos, é em todo o tempo. Indo, hoje, enquanto você estiver indo a caminho da sua casa para poder almoçar, ter um tempo de comunhão com a sua família, indo, pregue para a sua família, indo, alguém te fechou no trânsito, não deixe de abençoar aquela pessoa. Indo, passou no supermercado, ali pode ter um discípulo ali para você pregar a palavra para aquela pessoa. Indo por todo o tempo, nós vamos pregando e vamos estendendo o reino do Senhor. Meus irmãos, não deixe de orar por essa igreja, não deixe de ter desejo de falar com essa igreja. Indo por todo mundo, nós vamos pregando o Evangelho. E se você precisa se arrepender das obras que você tem feito ou das que você tem deixado de fazer, este é o momento. Coloque o seu coração diante do Senhor. Fique de pé, feche os seus olhos e confesse ao Senhor. É você e Ele neste momento. Amém? Valores eu quero.
Você ore ao Senhor, dizendo para Ele, repetindo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu entendi o que é a igreja do Senhor. Pai, um dia eu levantei as minhas mãos, eu disse sim ao Senhor. E nesta manhã, Pai, eu peço ao Senhor que renove a aliança do Senhor para comigo. E que eu, meu Deus, compreenda que eu sou filha do Senhor. Que eu sou parte da igreja de Cristo, parte do corpo. E nesta manhã, Pai, eu escolho voltar ao primeiro amor. Meus irmãos, essa é uma escolha que nós precisamos fazer. Ninguém pode fazer por nós. Escolha, arrependa-te de onde você caiu e volte às práticas do início. Diga sempre sim, Senhor. Sim, todos os dias pela manhã, sim, Senhor. Eu estou aqui. Pode contar comigo, Jesus. Pode contar comigo para ir pegar o teu evangelho. É para isso que o Senhor nos chamou. Tem que dar a lâmpada de LED. Uma lâmpada, vários pontinhos de luz. Um farol, vários pontinhos de luz ali dentro daquela mesmo feixe de luz. Assim é esta igreja. Vamos juntos por todo mundo, pregando o evangelho e fazendo discípulos para o Senhor. Que o Senhor dê a você novo tempo, para que você tome novas escolhas, faça novo, faça tudo diferente. Se você entende que você não tem cumprido a grande comissão, que você não tem cumprido aquilo que o Senhor determinou para você, você não tem sido parte do corpo, e você se arrependa e volte. Porque o corpo, meus irmãos, parte do corpo, fora do corpo, vai apodrecer, necrosar e apodrecer. Não queira estar fora do corpo. Esteja junto, faça parte e contribua para a extensão do reino de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma semana de paz, de muita alegria, de muito relacionamento com Ele. Que você reconheça onde errou e escolha se arrepender e prosseguir. O Senhor te abençoe, te guarde, abençoe a sua casa. E que o Senhor volte o rosto dele sobre você.